Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma noite, compartilhando as verdades da palavra de Deus. Só relembrando, para quem está nos acompanhando aí nas terças-feiras, nós tínhamos um projeto intitulado Ampliando o Nosso Conhecimento Bíblico, que era um estudo panorâmico das Escrituras, e Deus mudou a nossa rota aí, né? Então, para quem estava acompanhando aquele estudo, talvez tenha perdido as últimas 2 terças-feiras e não entendeu por que parou, né? Não tem mais as aulas do panorama. Quando a gente iria começar o panorama mesmo, falando a parte histórica, enfim, de cada livro da Bíblia, o Senhor nos deu uma outra direção. Nós estamos trabalhando em cima do panorama bíblico e disponibilizaremos no tempo de Deus o material escrito. Se Deus nos direcionar a gravar videoaulas, também faremos as videoaulas, mas por enquanto estamos apenas trabalhando em cima desse conteúdo. No futuro disponibilizaremos. Na aula 5 eu explico certinho o porquê dessa mudança, a direção que Deus nos deu. E agora, toda terça-feira à noite, às 19h30, nós temos uma ministração, uma mensagem, e eu intitulei como Palavras de Vida, né? Nós já temos os Minutos de Vida, que são os devocionais em áudio, de segunda a sexta-feira, que nós meditamos na Palavra de Deus. Aí é um áudio menor, 10 minutos, e aí na terça-feira nós temos um tempo para ensino da palavra mesmo, em torno de 1 hora, mensagens aí de 50 minutos até 1 hora, 1 hora e 10 no máximo, para nós compartilharmos e aprendermos da palavra de Deus. Então nós vimos nas terças-feiras passadas algumas características a respeito da nossa nova vida em Cristo Jesus. Nós estudamos o texto de Efésios, no capítulo 2, os versículos 1 ao 10. Na terça passada, nós estudamos o texto de Romanos, capítulo 6, dos versículos 1 até o 14. E hoje eu quero trazer um texto com vocês para nós meditarmos nessas escrituras, aprendermos mais algumas coisas a respeito da palavra de Deus. Um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 2, eu quero compartilhar com você dos versículos 1 até o 17. Então, vamos lá. É um texto um pouquinho longo, mas eu quero compartilhar com você, assim como eu tenho feito como eu fiz nas outras terças-feiras. Eu leio o texto todo e aí nós vamos esmiuçando, né? Cada versículo, cada verdade contida nesse texto, compartilhando outros versículos, outros textos da palavra de Deus, para nós aprendermos a respeito da nossa nova vida. Eu sempre falo, amados, que é muito importante nós aprendermos a colocar em prática a vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo e precisamos ter o entendimento dessa nova vida, do novo nascimento, para que a gente possa realmente manifestar essa vida que Deus conquistou para nós. Nós possamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então, nessas terças-feiras que nós estamos aí trazendo essas mensagens, que eu coloquei como título Palavras de Vida, é exatamente para nós compreendermos a respeito dessa nova vida que temos em Cristo Jesus e que o Senhor disponibilizou para nós, uma vida gloriosa, e nós precisamos aprender a colocá-la em prática, né? E no nosso dia a dia. Então eu encorajo você a aprender a respeito de Deus, das verdades de Deus, e a trazer essas verdades para o seu dia a dia, para os desafios do seu dia a dia, para as situações que acontecem no seu cotidiano, para você aplicar essas verdades da palavra, para você permitir que essa palavra flua em você e através de você, manifeste-se a vida de Cristo que está em você. Porque todo aquele que nasceu de novo, amados, todo aquele que crê em Cristo Jesus, nasceu de novo. E todo aquele que nasceu de novo recebeu o Espírito Santo para habitar em si. Você já parou para pensar nessa vida gloriosa que nós temos? Nós temos o Espírito Santo de Deus, é a plenitude de Deus em nós. Nós veremos uma parte desse texto de Colossenses que fala exatamente isso, que por estarmos em Cristo nós já recebemos a plenitude de Deus e precisamos aprender a colocar tudo isso em prática.
E muitas vezes nós achamos que é pelo nosso muito fazer, pela nossa capacidade, pelo nosso esforço, e não é. Nós colocamos tudo isso em prática por meio da fé nas verdades da palavra de Deus. Por isso que precisamos crescer no conhecimento dessa vida, crescer no conhecimento de Cristo Jesus, que é a nossa vida, e crermos na suficiência da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Cristo realizou uma obra completa, suficiente para nós. E nós precisamos crer nessa suficiência, crer na plenitude do que Cristo conquistou para nós, para que nós possamos viver tudo isso. Então eu quero começar ali, vou ler com você Colossenses capítulo 2, dos versículos 1 ao 17. Acompanhe aí comigo. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amados, olha que extraordinário isso, né? Esse texto, toda a carta aos Colossenses é extraordinária, é muito semelhante à carta aos Colossenses com a carta aos Efésios. Traz verdades extraordinárias a respeito da nossa nova vida em Cristo Jesus. E aí eu quero falar com vocês alguns pontos que nós podemos extrair desse texto. E o primeiro deles é o que está lá no versículo 2. Eu vou ler com você de novo. O apóstolo Paulo falando a respeito do esforço que ele tinha em prol da igreja, e aí ele diz assim, ó, eu esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, qual que era o mistério de Deus que estava escondido, oculto das gerações passadas? O apóstolo Paulo fala isso em outra passagem. É Cristo.
Cristo é o mistério de Deus. Por quê? Porque aprove ao Senhor fazer convergir todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas, em Cristo Jesus. Cristo é o mediador, é aquele por meio do qual todas as promessas de Deus se cumprem. Amados, o intuito do Evangelho é manifestar a Cristo. O intuito das boas novas é manifestar Cristo Jesus. Ele é o mistério de Deus que estava escondido. Por quê? Porque é por meio de Cristo que existe redenção, perdão, justificação, que existe vida e vida eterna. Amados, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E nós precisamos crescer no conhecimento de quem? De Cristo. Ele é o mistério de Deus que estava oculto e foi revelado, aprove ao Senhor revelar no tempo propício, revelou Cristo Jesus, manifestou Cristo Jesus. E Cristo é o mediador de todas as promessas de Deus. Se Deus prometeu, e prometeu, né? Se não, Deus prometeu vida e vida nova. Quando nós lemos as profecias, nós vemos que Deus promete: eu estabelecerei uma nova aliança. Não será como a aliança que eu fiz com vocês quando Deus estava falando com os judeus. Não será aliança como eu fiz com os antepassados de vocês, tirando do Egito. Não, será uma nova aliança. Eu darei um novo coração a vocês, eu darei um novo espírito, colocarei o meu espírito em vocês. E por meio da obra de quem que tudo isso foi possível? Por meio da obra de Cristo Jesus. Amados, nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Cristo é um mistério que foi revelado, e ele é revelado por meio das Escrituras, e quando nós estudamos as Escrituras, nós compreendemos Cristo Jesus. Tem um texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, que fala que Cristo é a sabedoria de Deus entregue em favor dos homens, ou seja, é justiça, redenção e santidade. Cristo Jesus é a sabedoria de Deus entregue em favor dos homens, ou seja, Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa redenção, Cristo é a nossa salvação. Amados, nós precisamos compreender Cristo Jesus. Cristo é a própria graça de Deus, o favor de Deus entregue para a humanidade, para a redenção, para a salvação da humanidade. Então o apóstolo Paulo começa ali no início do capítulo 2, falando exatamente o que? Olha, eu me esforço pela igreja, eu quero que eles estejam sempre unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento e entendam o mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus. E assim é conosco, é o desejo de Deus em nosso favor, que nós conheçamos a Cristo Jesus, que nós conheçamos Cristo, que é a nossa vida. Se nós lermos um pouquinho à frente em Colossenses, no capítulo 3, vai falar isso. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, porque a nossa vida é Cristo. Por isso que nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Ele é a nossa vida. Ele é a vida genuína, a vida verdadeira. É Cristo Jesus e nós fomos unidos a Ele. Ao nascermos de novo, nós fomos unidos a Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto desse texto, nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Esse é o desejo de Deus para nós. O segundo ponto, é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se eu e você queremos ter entendimento, sabedoria, conhecermos as coisas de Deus, ali no versículo 3 está bem claro que é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Para nós crescermos nesse conhecimento, ele é manifestado através do quê? Da sua palavra. É por isso que Deus nos deixou a sua palavra escrita. Mas é tão importante nós compreendermos isso. Não foi em vão que Deus nos deixou a sua palavra escrita. Nós precisamos usufruir dessa dádiva, usufruir desse bem que nós temos tão precioso. Por meio da palavra de Deus, Cristo é revelado, Cristo é manifestado e o Espírito Santo que habita em nós, que é o nosso maior e melhor mestre, nos conduz
nos ensinando a respeito do que? A respeito de Cristo. É o Espírito Santo que traz o entendimento da palavra de Deus, para que nós possamos entender claramente o mistério de Deus, que é Cristo Jesus. Então, primeiro ponto que eu falei, nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, porque ele é o mistério de Deus que foi revelado em nosso favor. Segundo, é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do entendimento, do conhecimento. Por isso que precisamos crescer no conhecimento dele. Outro ponto que eu quero compartilhar com você que está ali no versículo 6. Olha que interessante, o apóstolo Paulo fala: portanto, já que Cristo é o mistério de Deus que foi revelado, já que é em Cristo que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do entendimento, ou seja, já que Cristo é a vida de vocês, daí ele diz, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Ou seja, nós não recebemos a Cristo Jesus pela fé, crendo no poder de Deus, crendo na obra que Cristo Jesus realizou. Não foi assim que nós recebemos a Cristo? Olha a instrução aqui. Assim como vocês receberam, como? Pela fé. Continuem a viver nele, firmados e enraizados nele, pela fé. Amados, a nossa vida com Cristo é uma vida que é vivida pela fé na suficiência da obra dele. E nós precisamos colocar isso em prática. Amados, nós vemos muitos ensinos que enfatizam o esforço próprio, a capacidade do homem. Todo ensino que enfatiza o esforço humano, todo ensino que está pautado nos princípios elementares desse mundo aqui, todo ensino que está pautado em tradições meramente humanas, mas não em Cristo, nós precisamos deixar de lado. Nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, porque é nele que estão escondidos os tesouros da sabedoria e do entendimento. É Cristo que é o mistério de Deus que foi revelado. Muitas e muitas vezes nós vivemos o cristianismo como se fosse uma religião meramente humana, e não é. Cristianismo é vida. A vida de Cristo que foi entregue em nosso favor para que nós possamos viver por meio dele, por meio dessa vida. Então, assim como nós recebemos a Cristo, precisamos viver nele. Como que é? Pela fé. Eu não posso receber a Cristo pela fé e querer viver o cristianismo pela sabedoria do mundo, pelo esforço próprio, porque tudo isso é contrário à fé. Eu não posso receber a Cristo Jesus pela fé e querer viver o cristianismo obedecendo a lei de Moisés. Por quê? Porque não funciona assim. Se eu recebi a Cristo pela fé, é pela fé que eu viverei. Fé em quê? Fé na suficiência da obra que Cristo Jesus realizou. A obra dele foi suficiente para nos perdoar, para nos redimir, para nos regenerar, para nos dar vida e vida eterna. E nós precisamos crer nisso. Não tem como receber a Cristo Jesus pela fé e viver o cristianismo de outra maneira. Tem que ser pela fé, enraizados em Cristo Jesus, firmados nele, confiando que tudo o que Cristo fez foi suficiente. Para mim, foi suficiente para você. Outro ponto que eu quero conversar com você ali no versículo 8. Olha o que nós já vimos. Cristo é o mistério de Deus que foi revelado. E aí nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Por quê? Porque é nele que estão escondidos todos os tesouros. O conhecimento, da sabedoria, tudo está em Cristo. Aí já vimos que se nós recebemos a Cristo pela fé, é pela fé que nós precisamos continuar a viver nele. Não tem como viver o cristianismo que não seja pela fé. Não é pela sabedoria do mundo, não é confiando na sabedoria do mundo, não é pela capacidade própria, pelo esforço próprio, não é obedecendo a lei, não é. É pela fé na suficiência do que Cristo realizou. Aí no versículo 8 ele fala, tenham cuidado para que ninguém os escravize
a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, algo que eu já citei aqui com você. Esse é outro ponto, quarto ponto aí que nós precisamos prestar atenção nesse texto. Não podemos nos deixar ser enganados. Amados, ensinos enganosos estão difundidos por todo o mundo. Ensinos que excluem a suficiência de Cristo Jesus. Todo ensino que prevalece o esforço humano, a capacidade humana, a sabedoria desse mundo, exclui a suficiência de Cristo Jesus. Se exclui a suficiência de Cristo Jesus, é engano. Todo ensino verdadeiro coloca Cristo como o centro de todas as coisas. Coloca Cristo como o meio pelo qual nós recebemos vida. É a obra de Cristo que traz vida para o ser humano. É a obra de Cristo que traz perdão para o ser humano. É a obra de Cristo que traz redenção para o ser humano. Todo ensino que tira Cristo Jesus do centro, coloca o homem como o homem tendo a capacidade de alcançar a salvação pelo seu próprio esforço, esse ensino é enganoso. Se nós acreditamos que podemos alcançar salvação, redenção, justificação por aquilo que nós fazemos, esquece, esse ensino é enganoso. Foge desse tipo de ensino. As nossas obras não são obras para conquistar algo em Deus. As nossas obras, as boas obras que nós realizamos como cristãos, são consequência da nossa nova vida em Cristo Jesus. É diferente nós realizarmos obras para conquistarmos algo de Deus e realizarmos boas obras porque nascemos de novo, porque a vida de Cristo flui e ela se manifesta através da nossa vida, realizando essas boas obras. É muito diferente, amados. E nós precisamos compreender isso. Então, todo ensino que exclui a suficiência da obra de Cristo, e quando eu falo isso, amados, não são ensinos que está explícito falando assim, não confio na obra completa de Cristo Jesus. Não. São ensinos velados, que estão ali com aparência, como nós lemos aqui. Filosofias vãs e enganosas, nós leremos mais à frente, tem aparência de algo bom, mas não é. Por que que não é? Porque enfatiza o esforço humano, a capacidade humana. Se eu digo que é porque eu jejuo, vou dar um exemplo. Se eu digo que é porque eu jejuo, que eu tenho poder, eu estou colocando a capacidade no meu jejum, não em Deus. Parece forte isso, não parece? Eu ministro com poder porque eu jejuo. Você que não jejua, não tem poder para você. Nós transformamos a nossa disciplina espiritual, nós transformamos aquilo que nós realizamos em Deus em algo que é totalmente fora da verdade do Evangelho. Nós transformamos as disciplinas espirituais em algo que nós fazemos para conquistar algo de Deus. Isso não é verdade. Eu não jejuo, eu não oro, eu não faço as coisas para conquistar. Eu conquisto o poder de Deus porque eu jejuei. Eu sou poderoso por causa disso. Não. O poder vem de Cristo. Quando eu confio, é diferente. Você entende que é diferente? Quando eu deposito a minha confiança nele, Senhor, eu dependo de ti. Nada eu posso fazer. Eu dependo do Senhor Jesus. O poder que é manifestado vem de ti. A glória que é manifestada vem de ti. Os sinais que se manifestam por intermédio da minha vida vêm de ti. É diferente, amados. É uma mentalidade diferente. Fala sobre motivações do coração. E nós precisamos entender isso. Depender da suficiência de Cristo. Depender do que Cristo fez. Confiar que o poder vem dele. Que a unção é dele.
que a manifestação das boas obras através da minha vida provém da vida de Cristo. Não é mérito meu. É Cristo Jesus sendo manifestado através da minha vida. Eu entendo que o centro, que o alvo de tudo é Cristo. Eu recebo tudo isso como favor de Deus, como graça de Deus. E permito que o Senhor flua através de mim. Compreendo que Ele, a obra de Cristo, me deu uma nova vida, uma nova natureza que é compatível com a natureza de Deus, para que o Espírito Santo possa habitar em mim e se manifestar através de mim. Cristo é o mistério de Deus que foi revelado. Se nós lermos um pouco antes Colossenses 1:27, nós veremos isso, né? Vou ler aqui com você, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Colossenses 1:27, olha o que está escrito lá. Texto tão conhecido nosso. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que Cristo em vocês é a esperança da glória. Qual que é a esperança da glória? É Cristo em nós. Não é o nosso esforço, a nossa capacidade, é Cristo sendo manifestado através de nós. Aí sim a glória de Deus se manifestará. Aí sim o poder de Deus se manifestará. Catiane, então qual que é o nosso papel? Nos render em completa submissão, confiando, crendo que é Deus, que é o poder de Deus. E aí como que nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Aí eu vou te dar um exemplo. Aí você está enfrentando um problema, você não sabe como resolver aquele problema, mas você sabe que você nasceu de novo. Aí você entrega isso, Senhor, eu sei que eu nasci de novo, eu sei que o Senhor habita em mim, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, que o Senhor está trabalhando em meu favor, eu fui unida a Cristo Jesus, eu fui unido a Cristo Jesus, e eu sei que o Senhor é aquele que tem a solução para isso. O Senhor é aquele que tem a sabedoria para eu lidar com tudo isso. O entendimento, o discernimento, para que venha a resolução desse problema. Tudo isso eu confio em Ti. Senhor, eu não vou tomar nenhum posicionamento, nenhuma decisão que não venha de Ti. Eu não vou me precipitar, Senhor. Eu não vou de forma impulsiva, fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Senhor, eu espero em Ti, a hora que o Senhor me der o aval, a hora que o Senhor me der a direção, a hora que o Senhor disser, é isso que você tem que fazer, aí sim eu vou agir. Agora, se o Senhor só me deixar aqui tranquila, para eu esperar, eu entender do Senhor que eu só tenho que ficar aqui esperando, então eu só vou esperar. Sabe, amados, é assim que nós colocamos em prática no nosso dia a dia. É assim, amados. Sabe, o Senhor quer nos ensinar a viver pelo Espírito, assim como recebemos a Cristo Jesus pela fé, continuarmos a viver nele, enraizados nele, pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Mas nós, infelizmente, nos atropelamos demais, né? Queremos resolver as coisas, somos impulsivos, precipitados, desesperados. Muitas e muitas vezes somos assim. Porque não confiamos na suficiência da obra de Cristo. Porque confiamos que são as nossas obras, que é o nosso esforço, que é a nossa capacidade. E aí vamos, não, eu vou fazer. Não funciona assim, amados. Nós precisamos aprender a viver em completa dependência de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Quando o ser humano pecou, lá no Éden, quando Deus formou Adão e Eva, eles caíram. Quando eles pecaram, eles quiseram ser independentes de Deus. Porque quando Satanás fez a oferta para eles, olha, se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão morrer. Já estava dizendo que Deus estava mentindo, né? Porque Deus já falou que eles iriam morrer. Vem a serpente e o diabo e diz, não, vocês não vão morrer. Acreditou mais no diabo do que em Deus. E aí deu uma oferta, uma proposta, vocês se tornarão como Deus. Ou seja, vocês não vão mais precisar depender de Deus. Vocês podem viver com o seu conhecimento. Essa foi a oferta e, infelizmente, Adão e Eva caíram. Os primeiros seres humanos caíram.
E aí vem Jesus Cristo, o favor de Deus, o mistério de Deus entregue em favor da humanidade para resgatar a dependência. Deus não nos criou para sermos independentes dele. Deus nos criou para sermos completamente dependentes dele. E Jesus Cristo resgatou isso, restaurou isso. Essa posição de dependência. Tanto que ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso está lá em João capítulo 15, versículo 5. Amados, nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus. E nós precisamos aprender a viver assim, e é pela fé, em confiança. Por que nós nos desesperamos nos problemas que surgem, nos obstáculos, nos desafios, no nosso dia a dia? Quantas e quantas vezes nós nos desesperamos? Porque nos falta confiar na suficiência de Cristo Jesus. Porque se eu e você confiarmos, Cristo é suficiente para mim. Tudo que ele fez foi completo, está consumado. Eu confio em Cristo. Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando nessa situação em meu favor. Não sei exatamente como, mas eu sei que está. É assim, amados, nós precisamos aprender a depositar a nossa completa confiança no Senhor. Então, nós vamos continuar ali. Vamos ver aqui o nosso texto de Colossenses 2. Então, nós já vimos que Cristo era o mistério de Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento desse mistério que é Cristo Jesus. Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria, do entendimento. Tudo está em Cristo Jesus. Vimos que nós precisamos viver nele do mesmo jeito que nós recebemos, pela fé, confiando na suficiência de Cristo Jesus. Vimos que não podemos nos deixar enganar por ensinos que só parecem bons, mas que são fundamentados na sabedoria desse mundo aqui, nos princípios elementares desse mundo, nas tradições humanas, mas não são fundamentados em Cristo. Não podemos nos deixar enganar por esse tipo de ensino. Precisamos crer, confiar na plenitude de Cristo. E aí eu quero ler os versículos 9 e 10 novamente com você. Vai aparecer esse texto, eu faço questão de pôr novamente aí para nós lermos e acompanharmos de novo. Olha o que está escrito: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Ou seja, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E porque nós estamos em Cristo, nós já recebemos essa plenitude. Amados, quer verdade mais poderosa do que essa? Não sei, né? Amados, olha que incrível isso. Porque nós fomos colocados em Cristo, nós já recebemos a plenitude de Deus. E nós precisamos crer, confiar nisso. Essa é a nossa vida pela fé. É assim, é mantendo essas verdades bem firmadas no nosso coração e na nossa mente, que nós avançamos na nossa caminhada cristã, que nós vencemos obstáculos, problemas, tentações. Nós vencemos como? Confiando, nos mantendo o quê? Conscientes de Cristo Jesus. Nos mantendo conscientes de Cristo, que é o mistério de Deus que foi revelado. Precisamos manter a nossa mente sempre cheia das verdades de Deus. Precisamos manter a nossa mente, o nosso coração sempre cheios da vida de Cristo. Como fazemos isso? Nos alimentando com essas verdades. Por isso que 2 aspectos a respeito do nosso relacionamento com a palavra de Deus, muitos são importantes, mas eu vou destacar aqui 2 aspectos. Primeiro, precisamos nos relacionar com a palavra. Não tem como levarmos uma vida plena que já recebemos em Deus, divorciada da palavra de Deus. Não existe vida cristã divorciada da palavra. Então, primeiro, precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Segundo, precisamos nos relacionar com a palavra com entendimento. Nós já vimos aqui, não nos deixarmos enganar por filosofias que só parecem boas, mas não são. Se fundamentam nas tradições dos homens, nos princípios elementares desse mundo aqui. Amados, as pessoas utilizam a palavra para nos enganar. Não é um engano
as pessoas, né? E por trás de tudo isso está o que? A atuação do inimigo. Porque o que o inimigo quer? Nos enganar. Então ele utiliza-se do quê? Da palavra. Quando ele foi tentar Jesus no deserto, o que ele utilizou para tentar Jesus? A palavra. E Jesus botou ele para correr como? Permanecendo firme na palavra, manuseando a palavra corretamente. Porque Satanás manuseou a palavra. Está escrito. Né? Falando para Jesus, mas está escrito. E Jesus também está escrito. Ou seja, nós precisamos manejar corretamente a palavra de Deus, amados. Por isso que é importante nós entendermos que tempo que nós vivemos. O tempo da nova aliança, em que Cristo Jesus já foi revelado. Cristo Jesus era um mistério que estava oculto, mas foi revelado. E aí nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, aprendendo com as verdades da palavra. Precisamos entender que a obra que Cristo Jesus viria a realizar, que tanto a lei de Moisés como os profetas testemunhavam a respeito dessa obra, já foi feita, foi consumada. Por isso que Jesus gritou, bradou, está consumado. Temos uma obra completa, perfeita e consumada. Precisamos compreender isso ao lermos as Escrituras. Olha isso, amados. Recebemos a plenitude por estarmos em Cristo Jesus. Precisamos crer nisso, confiar, acreditar. Senhor, foi o Senhor quem fez isso. Eu creio, eu confio, eu acredito e eu dependo de Ti. Eu não dependo de mim, eu não dependo da minha capacidade. Isso fala de motivação, de intenção lá do nosso coração, amados. Porque muitos dizem, não, eu dependo de Cristo. Mas no fundo depende da sua própria capacidade. Depende do seu próprio esforço. Sabe, amados? Nós precisamos colocar em prática. Quantas e quantas pessoas tentam vencer comportamentos que não glorificam a Deus na força do próprio braço. Eu vou fazer campanha, eu vou jejuar, eu vou isso, eu vou aquilo. E continuam presos, prisioneiros. A nossa libertação já foi conquistada por Cristo Jesus quando Ele nos deu uma nova vida. Como que eu manifesto essa vida livre? Alimentando as verdades de Deus de que eu nasci de novo, de que eu não sou mais escrava do pecado. Porque em Cristo Jesus eu recebi uma natureza santa, justa, reta, que é livre do domínio do pecado. Me mantendo consciente de Cristo, me mantendo consciente da obra que Cristo fez. Me relacionando com a palavra de Deus, permitindo que essas verdades me alimentem. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela produz o efeito para o qual Deus destinou essa palavra. Quando nós meditamos na palavra, essa palavra produz. Ela é eficaz. Ela dá frutos em nós. Então, muitas vezes nós achamos que, eu não vou ler a palavra, não acontece nada comigo. Tem um texto lá de Isaías, no capítulo 55, no versículo 10, que fala que assim como a neve e a chuva descem, regam a terra e não voltam para o céu sem que antes a semente seja regada e produza os seus frutos, do mesmo jeito que acontece com a chuva, acontece com a palavra de Deus. Ela não volta para Deus vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi estabelecida. Amados, a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Depois você lê com calma esse texto de Isaías 55:10. Quando nós meditamos nas Escrituras, quando nós recebemos as verdades de Deus para nós, essa palavra produz os frutos para o qual ela foi destinada. A palavra de Deus nós lemos em Hebreus. Podemos encontrar lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes, ela entra no mais profundo do nosso ser, trazendo discernimento. Essa é a palavra, viva, poderosa e eficaz. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. E nós precisamos confiar nisso. Então você está lutando com algum comportamento que não glorifica a Deus, que você não se alegra em ter esse comportamento, e você quer mudar esse comportamento. Se relacione com Deus por meio da oração e por meio da palavra. Permita que enquanto você medita nas Escrituras, enquanto você lê as Escrituras, creia que essa palavra
está transformando todo o teu ser. Creia que você já recebeu uma natureza perfeita em Deus e que enquanto você caminha com Ele, você está sendo santificado, ou seja, o teu comportamento está mudando. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 14, vou ler com você. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 14, está escrito assim, ó. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O único sacrifício de Jesus Cristo nos aperfeiçoou para sempre, ou seja, nos deu uma natureza perfeita, uma natureza espiritual, compatível com a natureza de Deus, a ponto de Deus depositar o seu espírito em nós. Ou seja, nós já recebemos essa natureza espiritual celestial que é perfeita. O sacrifício de Jesus produziu isso. E olha o que fala ali. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, o nosso comportamento, estar sendo santificado, significa que o nosso comportamento está sendo transformado dia após dia para ser coerente com essa natureza perfeita que nós recebemos em Deus. E como que o nosso comportamento muda? Por meio do relacionamento com Deus. Enquanto contemplamos a glória de Deus por meio da oração e por meio da palavra, Ele nos transforma de glória em glória, a sua semelhança. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Enquanto nós contemplamos a glória de Deus, enquanto nos enchemos com as verdades de Cristo Jesus, Cristo é suficiente para nós, Ele transforma o nosso comportamento. Isso é estar sendo santificado dia após dia, para que o nosso comportamento glorifique a Deus, manifeste a vida de Deus que foi depositada em nós. Mas nós precisamos aprender a aplicar todas essas verdades do Evangelho no nosso dia a dia, amados. O Evangelho, eu já falei na terça passada, o Evangelho não é algo que está longe de nós. Cristo não está longe de nós. Mas tudo isso foi realizado por meio de Cristo Jesus e o Senhor depositou o seu Espírito em nós. O Senhor está bem perto. Nós estamos unidos a Ele. Um versículo que eu sempre cito, porque eu gosto muito, 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito com Ele. Nós somos um Espírito com Cristo, que nós lemos ali em Colossenses 2, 9 e 10. Porque recebemos a plenitude de Deus. Porque estamos em Cristo, já recebemos a plenitude de Deus. Mas precisamos crescer no conhecimento dessas verdades, crescer no conhecimento da vida que nós portamos. Cristo habita em nós por meio do seu Espírito. Como continuaremos a viver do mesmo jeito? Não tem como, amados, não tem como. Precisamos nos tornar conscientes de Cristo e não conscientes do pecado, não conscientes da natureza caída. A natureza caída foi morta, a nossa velha vida foi morta, está sepultada. Reviveu, renasceu, ressurgiu com Cristo uma nova vida. E é conscientes dessa vida, conscientes do autor dessa vida, que é Cristo Jesus, é que nós precisamos viver. Tem um texto lá em Romanos 3, no capítulo... Romanos capítulo 3, versículo 20, deixa eu achar aqui, 20, está escrito assim, ó: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei veio, quando nós lemos em Gálatas, ela foi introduzida por causa da transgressão. E a lei torna o homem plenamente consciente do pecado. Agora, Cristo Jesus, a vida pela fé, nos torna completamente conscientes de Cristo, da salvação que há em Cristo, da redenção que há em Cristo. Por isso que ninguém será declarado justo diante de Deus pela obediência à lei de Moisés, não. Não é obedecendo a lei que somos declarados justos, mas é crendo na suficiência de Cristo Jesus, é crendo na obra que Cristo Jesus realizou.
No versículo 21 fala: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Mas precisamos aprender a viver pela fé, confiando na suficiência da obra que Cristo Jesus realizou. Eu vou continuar aqui o texto de Colossenses, que nós estamos expondo esse texto de Colossenses, capítulo 2, para nós concluirmos. Nós já vimos vários aspectos. Cristo é o mistério de Deus que foi revelado, precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do entendimento, porque nós estamos nele, nós já recebemos a plenitude de Deus. Precisamos viver em Cristo assim como nós o recebemos, ou seja, pela fé. E aí, continuando o texto de Colossenses capítulo 2, eu quero ler com você o versículo 13 em diante ali, ó. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, não foram só algumas, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Mas eu quero que você pense um pouquinho comigo. A palavra nos diz que Jesus Cristo foi prometido em Abraão. A promessa de um redentor veio em Abraão. 430 anos depois de Abraão, Deus entregou para Israel a lei de Moisés, que consistia em ordenanças. Toda vez que a nação de Israel falhava, mostrava que Israel não podia o quê? Não tinha como Israel cumprir a lei. Ou seja, como era no mundo espiritual, se nós pensarmos no mundo espiritual, como era visto a lei. Aí o povo de Deus não consegue cumprir a lei. Satanás e os demônios rindo do povo de Deus, acusando, porque essa é a atuação, o papel do diabo. Acusar os filhos de Deus. Essa é o papel principal dele, ficar o quê? Enganando o mundo e acusando os filhos de Deus. Isso está lá em Apocalipse, vou ler aqui com você rapidinho. Apocalipse capítulo 12, o versículo 10 fala isso, 9 e 10. Não vou entrar aqui no mérito escatológico, que essa passagem contempla o mérito escatológico, eu vou só falar sobre o aspecto de atuação de Satanás. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Não entraremos no mérito escatológico dessa passagem. Hoje falaremos apenas sobre essa questão do aspecto de atuação do diabo. Engana o mundo todo e acusa os irmãos. O que ele quer? Acusar os filhos de Deus. Então imagine como que era antes da obra redentora que Cristo Jesus realizou. Povo de Deus, naquele momento sabemos que o povo escolhido era Israel. O povo de Deus não consegue cumprir a lei que Deus deu. Era motivo de escárnio no mundo espiritual. Aí olha o que está declarado aqui em Colossenses. Ele, Jesus Cristo, nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária.
ele a removeu pregando-a na cruz. Por quê? Porque o propósito da lei não foi trazer vida. Nós já lemos ali em Romanos capítulo 3, o propósito da lei, um dos propósitos foi o quê? Tornar o homem plenamente consciente do pecado, para que o homem pudesse compreender que ele precisava de um redentor. Quando a palavra aqui em Colossenses nos declara que ele cancelou a escrita de dívida, removeu pregando-a na cruz e despojou poderes e autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por isso que em Romanos está escrito que o fim da lei é Cristo. Amados, Satanás não pode mais acusar, ele continua acusando, mas ele não tem como acusar diante de Deus. Antes ele ficava acusando, porque ele não tinha visto Cristo morto e ressuscitado. Então ele ficava acusando e dizendo: olha aí, teu povo nunca vai conseguir te obedecer, não. Você deu essa lei aí, ó, não vai obedecer a sua lei. Jesus Cristo expôs tudo isso, a escrita de dívida que havia contra nós. Jesus Cristo, por meio da obra de Cristo, tudo isso foi cancelado, foi exposto na cruz do Calvário. Jesus Cristo removeu tudo isso, expôs a vergonha pública, autoridades e potestades para dizer: ei, eu fiz uma obra completa, não pode mais acusar os meus filhos, não. Agora eles dependem de mim e eu cumpri a obra completa. Eu os perdoei inteiramente, porque está escrito aqui que ele perdoou todas as transgressões. Amados, Satanás tenta nos acusar e nós não podemos aceitar as acusações dele, não. Ei, para trás de mim, Satanás. Cristo Jesus já pagou o preço. Cristo Jesus já encravou na cruz, já removeu lá na cruz a escrita de dívida que era contrária a mim. Agora eu não vivo mais por meio de ordenanças, eu vivo por meio de Cristo, da vida de Cristo. Precisamos aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, confiando completamente na obra de Cristo Jesus. Quando nós lemos os versículos 16 e 17, está escrito assim: portanto, ou seja, já que Cristo fez tudo isso, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, ou seja, não permitam. Aqui nós sabemos que o apóstolo Paulo, fazendo um adendo, estava escrevendo, combatendo ensinos judaizantes. Mas nós podemos trazer para o nosso dia a dia, ainda existem ensinos judaizantes, mas nós podemos trazer para o nosso dia a dia combatendo doutrinas meramente humanas. Então não permita, agora que você sabe que você está em Cristo, que é Cristo que fez tudo isso por você, não permita que essas doutrinas meramente humanas, pautadas em tradições humanas, impeçam você, enganem você, julguem você. Não permita isso. Por quê? Porque essas coisas são sombra do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. Amados, a realidade, a verdade da nossa vida encontra-se em Cristo Jesus. Ele é suficiente para nós, ele fez uma obra e uma obra completa. Amados, em Cristo nós temos vida, em Cristo nós temos perdão, redenção, justificação, tudo o que precisamos nós temos em Cristo. Sem Cristo nós estávamos mortos. Sem Cristo nós pertencíamos ao império das trevas, estávamos debaixo de condenação. Mas por causa de Cristo Jesus, por causa da obra que Cristo Jesus realizou, nós fomos vivificados, nós fomos perdoados, nós recebemos vida. Por causa de Cristo Jesus, o Senhor,
colocou a vergonha pública, expôs a vergonha pública, Satanás e seus demônios. E agora nós não precisamos viver debaixo de acusação, viver debaixo de culpa. Nós podemos aplicar essas verdades no nosso dia a dia. Quando vier a culpa, sai daqui, Satanás. Eu não vou me submeter à culpa, me subjugar à culpa, não. Não há mais culpa e nem condenação para mim. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus e Cristo fez uma obra completa. Quando você pecar, nós ainda erramos. Nós vimos o texto de Hebreus. O nosso comportamento muda dia após dia. Então nós ainda erramos. Quando nós erramos, nós não podemos entrar debaixo de culpa e condenação. Nós podemos e devemos reconhecer o nosso pecado, receber porque o Senhor já perdoou e não vai perdoar no futuro. Ele já perdoou todas as nossas transgressões. Passado, presente e futuro. Tudo ele já perdoou. Então, quando nós pecamos, nós recebemos de Deus. Senhor, eu recebo o seu perdão. Eu sei que o Senhor já me perdoou. E eu peço a sua ajuda para que eu não viva mais dominada por esse tipo de comportamento, por esse tipo de erro. Porque o Senhor já me deu uma vida nova. O Senhor habita em mim. O Senhor é a minha vida. E eu quero viver por meio dessa vida. E acredite que enquanto você medita nas Escrituras, essas palavras estão atuando em você, santificando você, dia após dia. Porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Mas nós precisamos aprender a colocar em prática a nossa vida. E é assim no nosso dia a dia, meditando na palavra todos os dias, sem dar desculpa, eu não tenho tempo. Temos tempo sim, nós arrumamos tempo para aquilo que é prioridade para a nossa vida. Coloque como prioridade a palavra de Deus. Coloque como prioridade o seu relacionamento com Deus. Não fixe o teu pensamento em quanto tempo, tem que ser uma hora, não interessa quanto tempo é. Mas separe um tempo específico para isso. Não que nós não meditamos nas Escrituras, lemos e oramos o tempo todo. Porque eu não sei vocês, mas eu medito num texto de manhã, por exemplo, e eu fico ruminando, digamos assim, aquele texto o dia inteiro. Fico pensando naquelas passagens o dia inteiro, meditando nas Escrituras o dia inteiro. Mas é importante termos um tempo a sós de intimidade com o Senhor. Nos fortalecendo, recebendo essas verdades em nosso coração. É assim, amados, que nós manifestaremos a vida de Cristo. É assim que nós experimentaremos e comprovaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Sabe, amados, eu quero encorajar você a receber todas essas verdades que nós vimos aqui hoje, nessa leitura de Colossenses. A aplicar essas verdades. O mistério de Deus foi revelado, é Cristo Jesus. Cresça no conhecimento de Cristo. É em Cristo que estão escondidos todos os mistérios da sabedoria e do entendimento de Deus. Assim como você recebeu Cristo Jesus, que foi pela fé, continue a viver pela fé. Não acredite no seu próprio esforço, na sua própria capacidade, na sabedoria do mundo. Creia. Cristo é suficiente para você. A palavra de Deus manifesta Cristo Jesus. Então se relacione com Cristo por meio da palavra. Acredite que porque você está em Cristo, você já recebeu a plenitude de Deus. Deus fez assim, foi o Senhor quem fez assim. Creia nisso. Mas eu encorajo vocês a viverem, aplicando no dia a dia de vocês essas verdades aqui. Não se deixe submeter, subjugar pela condenação, pela culpa. O Senhor expôs a vergonha pública, Satanás e seus demônios, lá na cruz do Calvário. E você pode apresentar essa palavra quando ele vir trazendo acusação contra você. Você já foi exposto lá na cruz do Calvário. Cristo é a minha redenção. Cristo é a minha salvação. Cristo é a minha justiça. Para trás de mim, Satanás. Eu não dependo de mim mesmo. Eu dependo de Cristo. É assim, amados, que colocamos a nossa vida cristã em prática. E eu encorajo você a viver assim, a crer. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Não acredite que não, o pecado que eu cometi não tem perdão. Todo pecado tem perdão. A palavra fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você não crer na obra realizada
pelo Espírito Santo, ou seja, você não crer em Jesus Cristo. É você negar Jesus Cristo, é você dizer, eu não creio em Cristo Jesus. Isso não tem perdão, né? Porque o nosso perdão está em Cristo Jesus. O meio pelo qual somos perdoados, redimidos, justificados é Cristo Jesus. Se eu não creio na obra que Cristo Jesus realizou, não tem como ser perdoado, né? Por isso que esse é o único pecado sem perdão. Mas todo pecado, tudo aquilo que nós cometemos tem perdão, sim. O Senhor fez uma obra completa na cruz do Calvário. Receba isso para a tua vida. Em nome de Jesus. Viva isso no seu dia a dia. Permita que a vida do Senhor flua em você, transformando o seu comportamento, as suas atitudes, os seus pensamentos e fluindo através de você, afetando, influenciando as pessoas ao seu redor. Permita que a palavra de Deus entre em você, que a vida de Cristo flua em você e através de você. Quando nós meditamos nas Escrituras, amados, o Senhor trabalha em nós. Enquanto nos relacionamos com Deus por meio das Escrituras e da oração, o Senhor trabalha em nós. Já recebemos uma natureza perfeita. Já vimos isso no texto de Hebreus 10:14. Temos uma natureza perfeita, completamente compatível com a natureza de Deus. E estamos sendo santificados dia após dia. Ou seja, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, a nossa forma de pensar está sendo transformada, mudada, santificada dia após dia, para que a vida de Cristo se manifeste em nós e através de nós. Então eu encorajo você a aplicar cada uma dessas verdades que nós vimos aqui no texto de Colossenses no seu dia a dia. Se você puder, escreva, anote todos esses pontos, depois estude de novo, estude a carta toda aos Colossenses, é uma carta tão pequena, são apenas 4 capítulos, e deixe o Senhor ministrar o seu coração. Para encerrar, eu vou encerrar com o texto da própria carta aos Colossenses, que está ali no capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 até o 4. Está escrito assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Mantenha a sua mente, o seu coração cheio, sempre cheio, com as coisas do alto, com as verdades de Deus para você. E aí sim, você verá a manifestação de Cristo através de você. Mas nós continuamos todas as manhãs com os nossos minutos de vida e todas as terças-feiras aqui com as palavras de vida. Eu espero que hoje você tenha sido edificado por meio dessa mensagem, que você compartilhe com os irmãos, que você medite na carta aos Colossenses, permita que cada uma dessas verdades adentrem o mais profundo do teu coração. Creia na suficiência de Cristo Jesus, creia na suficiência da obra que Cristo Jesus realizou por você. Nós podemos e devemos viver em completa confiança no que Cristo fez por nós. A nossa vida encontra-se em Cristo Jesus e nós podemos viver por meio dele, por meio da graça, do favor de Deus manifestado através de Cristo Jesus. Nós não precisamos depender de nós mesmos, nós podemos depender de Cristo e é assim que agradamos a Deus, porque é impossível agradar a Deus sem fé. É pela fé que nós agradamos ao Senhor quando depositamos a nossa completa confiança em Cristo Jesus. Mantenha-se consciente de Cristo e não consciente do pecado, da culpa, dos erros, do comportamento ruim. Deixe isso de lado, mantenha-se consciente de Cristo. Cresça no conhecimento de Cristo. Enquanto você se dedica a isso, enquanto você se rende a isso,
meditando na palavra, estudando a palavra, se enchendo das verdades da palavra, o Senhor mesmo atua no seu coração, na sua mente e, por consequência, o seu comportamento muda, suas atitudes mudam, a vida de Cristo é manifestada através de você. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Até amanhã para quem nos acompanha nos Minutos de Vida ou até a próxima terça-feira. Um abraço.